Ó Deus, que ilumina os corações das pessoas e torna ilustres os espíritos eruditos. Conceda-me uma inteligência especial, eu, um pecador miserável, para que possa receber a tua remissão dos meus pecados, a fim de que, tendo ouvido algo, eu possa retê-lo e compreendê-lo corretamente, e não ter a memória tirada inteiramente de mim. Ó Deus onipotente, piedoso e misericordioso, que dá tudo, tu que gerou todas as coisas para se manifestar da inexistência, faça algo especial para mim e conceda, pela glória do teu Espírito Santo, pelo conhecimento dialético de fazer igual em minha mente, que eu possa me beneficiar corretamente nisso e que o raio do Espírito Santo venha sobre mim, cuja abundância possa me conceder para o propósito de aprender coisas adicionais, retendo e pronunciando o que foi dito acima. As seguintes orações e ditos dessa ciência, para estabelecer as letras, e ordenar sílabas e em seus lugares, debater, responder, resolver, e que eu prevaleça para conservar a memória perpetuamente, porque tu me julgou digno de conceder este dom a mim, um pecador indigno. Só tu que vive e reina, por todos os séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Salve a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Hoje a pregação vai ser a respeito dos 3 dias de escuridão sobre a Terra. Vamos ler lá o livro de Mórmon, no livro de terceiro Nef, capítulo 8. Tempestades, terremotos, incêndios, furacões e cataclismos atestam a crucificação de Cristo. Muita gente é morta. Trevas cobrem a terra por 3 dias. Os sobreviventes lamentam seu destino. Aproximadamente 33, 34 depois de Cristo. Então aconteceu que, segundo o nosso registro, e sabemos que nosso registro é verdadeiro, pois eis que foi feito por um homem justo, pois em verdade fez muitos milagres em nome de Jesus. E nenhum homem havia que pudesse fazer um milagre em nome de Jesus se não estivesse completamente limpo de suas iniquidades. Então aconteceu, se não houve equívoco na maneira pela qual esse homem calculou nosso tempo, que se passou o 33º ano. E o povo começou a esperar com grande ansiedade o sinal que havia sido anunciado pelo profeta Samuel, Lamanita. Sim, a época em que deveria haver trevas durante 3 dias na face da terra. E começou a haver grandes dúvidas e disputas entre o povo, apesar dos muitos sinais já manifestados. Aconteceu que no 34º ano, no primeiro mês, no 4º dia do mês, levantou-se uma grande tormenta, como nunca antes havia sido vista em toda a terra. E houve também uma grande e terrível tempestade, e houve terríveis trovões que sacudiram toda a terra, como se ela fosse rachar-se ao meio. E houve relâmpagos tão resplandecentes como nunca vistos em toda a terra, e a cidade de Zaraena incendiou-se. E a cidade de Moroni submergiu nas profundezas do mar, e seus habitantes afogaram-se. A terra cobriu a cidade de Morônia, de modo que em lugar da cidade apareceu uma grande montanha. E houve uma grande e terrível destruição na terra do sul. Mas eis que houve uma destruição muito maior e mais terrível na terra do norte. Pois eis que toda a face da terra foi mudada, por causa da tempestade, dos furacões e dos trovões, e relâmpagos e dos violentos tremores de toda a terra. E romperam-se os caminhos, desnivelaram-se as estradas, e muitos lugares planos tornaram-se acidentados. E muitas cidades grandes e importantes foram tragadas, e muitas se incendiaram, e muitas foram sacudidas, até que seus edifícios ruíram. E seus habitantes foram mortos, os lugares ficaram devastados. E algumas cidades permaneceram, mas sofreram grandes danos, e muitos de seus habitantes foram mortos. E houve alguns que foram levados pelo furacão, e onde foram parar ninguém sabe, sabe-se apenas que foram levados. E assim a face de toda a terra ficou desfigurada, em virtude das tempestades e trovões, e relâmpagos, e tremores de terra. E eis que as rochas se fenderam ao meio, elas foram despedaçadas em toda a face da terra, de tal forma que foram encontradas em fragmentos, e rachadas e partidas em toda a face da terra. E aconteceu que quando cessaram os trovões, os relâmpagos, e a tormenta e a tempestade e os tremores de terra, pois eis que duraram cerca de 3 horas, sendo dito por alguns que duraram mais tempo. Contudo, todas essas coisas grandes e terríveis duraram cerca de 3 horas.
Então, eis que houve trevas sobre a face da terra. E aconteceu que houve trevas espessas sobre toda a face da terra, de modo que todos os habitantes que não haviam caído podiam sentir o vapor da escuridão. E por causa da escuridão não podia haver luz, nem velas, nem tochas. Nem conseguiram fazer fogo com sua lenha fina e extremamente seca, de modo que luz nenhuma foi possível haver. E não se via luz alguma, nem fogo, nem lampejo, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, tal a densidade dos vapores da escuridão que estavam sobre a face da terra. Aconteceu que essas trevas duraram pelo espaço de 3 dias, dos quais não foi vista luz alguma, e houve grandes lamentações e gemidos, e pranto em todo o povo. Continuamente, sim, grandes foram os gemidos do povo, por causa das trevas e da grande destruição que sobreviera. E em lugar eles foram ouvidos, lamentando-se e dizendo, se nos tivéssemos arrependido antes desse grande e terrível dia, nossos irmãos teriam sido poupados, e não teriam sido queimados naquela grande cidade de Zaraína. Em outro lugar eles foram ouvidos queixando-se, lamentando-se, dizendo, se nós tivéssemos arrependido antes desse grande e terrível dia, e não tivéssemos matado, apedrejado e expulsado os profetas, então nossas mães e nossas belas filhas e nossos filhos teriam sido poupados, e não teriam sido enterrados naquela grande cidade de Moroni. E assim grandes e terríveis foram os gemidos do povo. Capítulo 9, terceiro livro de Néfi, capítulo 9. Na escuridão, a voz de Cristo proclama a destruição de muita gente e de cidades. Devido às suas iniquidades, ele também proclama a sua divindade, anuncia que a lei de Moisés foi cumprida, e convida os homens a virem a ele e serem salvos. Aproximadamente 34 depois de Cristo. Aconteceu que ouviu uma voz entre todos os habitantes da terra, em toda a face desta terra, clamando, ai, ai, ai deste povo, ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam. Porque o diabo ri e seus anjos se regozijam, em virtude da morte dos belos filhos e filhas de meu povo. E caíram por causa de suas iniquidades e abominações. Eis que eu queimei com fogo aquela grande cidade de Zaraína e seus habitantes. E eis que fiz com que a grande cidade de Moroni afundasse nas profundezas do mar e seus habitantes se afogassem. Eis que eu cobri de terra a grande cidade de Moroni e seus habitantes, para esconder suas iniquidades e suas abominações de minha face, a fim de que o sangue dos profetas e dos sangues e dos santos não mais subisse a mim contra eles. Eis que fiz com que a cidade de Gilgal afundasse e seus habitantes fossem sepultados nas profundezas da terra. Sim, a cidade de Ônia e seus habitantes, a cidade de Mocum e seus habitantes, e a cidade de Jerusalém e seus habitantes. Fiz com que subissem as águas e ocupassem seu lugar, para esconder suas iniquidades e abominações de minha face, a fim de que o sangue dos profetas e dos santos não mais subisse a mim contra eles. Eis que fiz com que a cidade de Gadiante, e a cidade de Gadiona, e a cidade de Jacó, e a cidade de Gingino afundassem, e fiz com que em seu lugar aparecessem colinas e vales. E enterrei seus habitantes a profundezas da terra, para esconder de minha face suas iniquidades e abominações, para que o sangue dos profetas e dos santos não mais subisse a mim contra eles. E eis que fiz com que a grande cidade de Jacobugate, que era habitada pelo povo do rei Jacó, fosse incendiada por causa de seus pecados e de suas iniquidades, que sobrepujavam toda a iniquidade de toda a terra, por causa de seus assassinatos e combinações secretas, pois foram eles que destruíram a paz do meu povo e o governo da terra. Por essa razão fiz com que fossem queimados para varrer-los de minha presença, e fiz a fim de que o sangue dos profetas e dos santos não mais subisse a mim contra eles. Eis que fiz destruir com fogo a cidade de Lamã, e a cidade de Joz, e a cidade de Gade, e a cidade de Quiscumen, e seus habitantes, por causa de sua iniquidade, ao expulsar os profetas e apedrejar aqueles que enviei para declarar-lhes suas iniquidades e abominações. E porque expulsaram todos, de modo que não havia um justo entre eles, fiz descer fogo sobre eles e destruí-os, para que suas iniquidades e abominações fossem escondidas de minha face, a fim de que o sangue dos profetas e dos santos que lhes enviei não mais a mim clamasse da terra contra eles. Muitas grandes destruições fiz com que fossem infligidas a esta terra e este povo, por causa de suas iniquidades e abominações. Ó vós todos que fostes poupados, porque éreis mais justos do que eles, não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos, para que eu vos cure?
Sim, em verdade vos digo, que se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquilo que vier eu o receberei, e benditos são os que vêm a mim. Eis que sou Jesus Cristo, Filho de Deus, eu criei os céus e a terra, e todas as coisas que neles há. Eu estava com o Pai desde o princípio, estou no Pai, e o Pai está em mim, e em mim o Pai glorificou seu nome. Vim aos meus, e os meus não me receberam, as Escrituras relativas à minha vinda cumpriram-se. E a todos os que me receberam, permiti que se tornassem os filhos de Deus. Eu mesmo farei a todos os que crerem em meu nome, pois eis que por mim vem a redenção, e em mim cumpriu-se a lei de Moisés. Eu sou a luz e a vida do mundo, sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue, sim, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, porque não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos. E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Como os lamanitas, que por sua fé em mim, na época de sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo, e não o souberam. Eis que vim ao mundo para trazer redenção ao mundo e salvar o mundo do pecado. Portanto, todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas, eu receberei, pois deles é o reino de Deus. Eis que por eles dei a vida e tornei a tomá-la. Portanto, arrependei-vos e vinde a mim, ó vós, confins da terra, e salvai-vos. Capítulo 10. Há silêncio na terra por muitas horas. A voz de Cristo promete reunir seu povo, como uma galinha ajunta seus franguinhos. A parte mais justa do povo foi preservada, aproximadamente 35 depois de Cristo. Então, eis que aconteceu que todo o povo da terra ouviu estas palavras e testemunhou-as. Após essas palavras, houve silêncio na terra pelo espaço de muitas horas. Pois tão grande foi o espanto do povo que todos cessaram de lamentar-se e gemer pela perda de seus parentes que haviam perecido. Portanto, houve silêncio em toda a terra pelo espaço de muitas horas. Aconteceu que novamente o povo ouviu uma voz, e todo o povo ouviu-a, e deu testemunho dela, que dizia: Ó povo dessas grandes cidades que caíram, que sois descendentes de Jacó, sim, que sois da casa de Israel. Quantas vezes vos ajuntei, como a galinha ajunta seus franguinhos, sob as asas, e alimentei-vos. E novamente, quantas vezes vos quis ajuntar, como a galinha ajunta seus franguinhos, sob as asas. Sim, ó povo da casa de Israel, que haveis caído. Sim, ó povo da casa de Israel, vós que habitais em Jerusalém, assim como vós que haveis caído. Sim, quantas vezes quis ajuntar-vos, como a galinha ajunta seus franguinhos, e não quisestes. Ó vós, da casa de Israel, a quem poupei, quantas vezes vos ajuntarei, como a galinha ajunta seus franguinhos sob as asas. Se vos arrependerdes e voltardes a mim, com firme propósito de coração. Mas se não fizerdes, ó casa de Israel, os lugares de vossas moradas ficarão desolados, até a época em que se cumpra o convênio que fiz com vossos pais. Então aconteceu que depois de ter ouvido essas palavras, eis que o povo começou a chorar e a gemer novamente por causa da perda de seus parentes e amigos. Acontecendo que assim se passaram os 3 dias, e era de manhã, e dissipou-se a escuridão da face da terra. E a terra cessou de tremer, e as rochas cessaram de fender-se. E cessaram os espantosos gemidos e todos os barulhos tumultuosos terminaram. A terra ajuntou-se novamente e firmou-se, e cessaram os lamentos, e o pranto e os gemidos daqueles que estavam vivos. Seu pranto transformou-se em alegria, e suas lamentações em louvores, e graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Redentor. Até aqui se cumpriram as Escrituras proferidas pelos profetas. Foi a parte mais justa do povo que se salvou, e foram aqueles que receberam os profetas, e não os apedrejaram. Foram aqueles que não haviam derramado o sangue dos santos, que foram poupados. Foram poupados e não foram tragados, nem sepultados pela terra, e não se afogaram nas profundezas do mar. E não foram queimados pelo fogo, nem esmagados até morrer, e não foram arrebatados pelo furacão, nem foram sufocados pelo vapor da fumaça e da escuridão. E agora quem ler que entenda, e quem tiver as Escrituras que as examine, e veja e considere se todas essas mortes e destruições por fogo, e por fumaça, e por tempestades, e por furacões, e por aberturas na terra, para tragá-los. E todas essas coisas não são para cumprir as profecias de muitos dos santos profetas. Eis que vos digo, sim, muitos testificaram essas coisas na vinda de Cristo e foram mortos, porque testificaram essas coisas. Sim, o profeta Zenos testificou essas coisas, também Zenoque falou a respeito dessas coisas.
porque testificaram particularmente sobre nós, que somos remanescentes de sua posteridade. Eis que o nosso pai Jacó também testificou a respeito de um remanescente da posteridade de José. Eis que não somos nós um remanescente da posteridade de José? E essas coisas que testificam sobre nós não estão escritas nas placas de latão que nosso pai Leí trouxe de Jerusalém? Aconteceu que no fim do 34º ano, eis que vos mostrarei que os do povo de Nefe, que foram poupados, bem como aqueles que haviam sido chamados lamanitas, que haviam sido poupados, receberam muitos favores e muitas bênçãos foram derramadas sobre sua cabeça, de tal forma que, pouco depois de sua ascensão ao céu, Cristo verdadeiramente se manifestou a eles, mostrando-lhe seu corpo e ministrando entre eles, e um relato de seu ministério será feito mais adiante. Portanto, concluo as minhas palavras por agora. Jesus Cristo mostrou-se ao povo de Nefe, enquanto a multidão se achava reunida na terra de abundância, e ministrou entre eles. E desta forma mostrou-se a eles. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que do nada criaste todas as coisas, que criaste maravilhosamente o céu e a terra, e todas as coisas, gradualmente em ordem. No princípio, com teu Filho, por quem todas as coisas são feitas, em quem todas as coisas finalmente retornarão. Quem é Alfa e Ômega, eu suplico, embora seja pecador indigno, para que eu possa alcançar o meu fim desejado nesta santa arte, rapidamente, e não perdê-lo por meus pecados, mas faça o bem a mim, segundo a tua inefável misericórdia, que não nos faz justiça segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Amém.